sabe? Eu tenho uma cultura cinematográfica porque eu sempre amei o cinema. Em Amparo tinha 3 cinemas. Então teve época na minha vida que eu ia ao cinema todo dia. De novo, eu vi tudo desordenado também. Eu vi Fellini junto com Mazzaropi, sabe? Tá tudo certo. Essa cultura cinematográfica me dá hoje uma condição, talvez, de contar umas histórias para o cinema, sei lá, com uma certa intimidade com a linguagem, né? Por conta apenas desse aprendizado instintivo, não tenho teoria. Eu não posso falar que eu sou roteirista, porque o roteirista estuda em escola, aprende a fazer, tem toda uma coisa técnica do roteirista. Eu faço umas coisas que dá para filmar, mas não sou um roteirista, eu não tenho carteirinha de roteirista. Eu tive na fronteira, uns anos antes de escrever Os Matadores, inclusive, que a minha pretensão era fazer um livro-reportagem. Entrevistei uns pistoleiros e fiquei louco por aquele universo. Porque, apesar de um universo perigoso e violento, era um universo para o qual eu não imaginava que existisse gente assim. Havia um código de honra entre eles, um código de ética muito severo, e eu achava isso estranhíssimo. Eu dizia, nesse meio, para dar um exemplo, uma das coisas do pistoleiro era assim: se um pistoleiro tem diferença com outro pistoleiro, ele tenta matar aquele pistoleiro. E aquele pistoleiro que está jurado de morte geralmente foge. E às vezes ele deixa a família para trás. Em qualquer lugar do planeta, o sujeito retaliaria em cima da família. O pistoleiro não toca na família do outro. É um código não escrito, rígido, não toca. Ele quer matar aquele cara, não é a família. A família pode ficar livrando. Não tem essa... Então eram coisas desse gênero que me chamaram a atenção, porque eu mergulhei nesse universo. Então quando eu voltei para São Paulo, eu não consegui uma bolsa que eu estava pleiteando para fazer esse livro-reportagem, mas aí eu resolvi escrever uma ficção sobre pistoleiros de aluguel. E aí, na época, eu fui para Paraíba, que é outro lugar também que tinha muito pistoleiro, e conversei com mais alguns e comecei a inventar uma ficção em cima disso. Quando surge a ideia do Beto fazer o filme, nós vamos para o Paraguai primeiro, para ver o local exato onde se passa a história, porque é definido, aquela paisagem de faroeste que, né, nos encantou tanto, e também conversar com pistoleiros ali, entrevistar alguns pistoleiros, dar ao Beto um conhecimento que o Beto não tinha. Então foi uma coisa fascinante. Nós entramos por... A ideia era filmar em Ponta Porã, mas essas coisas da literatura que são terríveis, né? Eu escrevi e publiquei o livro, publiquei o conto. Quando se começa a falar em roteiro, vai alguém para o local para fazer uma pesquisa inicial antes das filmagens. E esse cara volta com muito medo de lá. Ele disse o seguinte, ele me perguntou: você, quando escreveu o livro, você lembra que o nome do maior traficante, o chefão da máfia lá, está no seu livro. Você usou o apelido dele. E eu não lembrava disso, isso deve ter ficado no inconsciente. Quando eu precisei criar um personagem, eu botei o nome do cara no livro, o apelido dele. Chegou lá e o cara existe, na real é um cara muito poderoso. Então quando a gente resolveu filmar, ia filmar em Ponta Porã, que é um território dele, eu fui incumbido de ir a Campo Grande conversar com o advogado dele. E o advogado desaconselhou a gente a filmar em Ponta Porã, dizendo que a paisagem era muito feia, tal, aquelas coisas sutis, né? E eu entendia o recado. Então nós fomos para Bela Vista, que é no outro extremo, uma outra fronteira, faz fronteira com a cidade gêmea chamada Beja Vista, no Paraguai. Entramos lá, nós subimos até a Concepción, na beira do Rio Apa. Fizemos toda a coisa da locação, que aparece efetivamente no filme, que é uma cidade espetacular. E aí, o que mais? O Beto acho que teve a assessoria de um pistoleiro de verdade no filme. Ensinou o Murilo a mexer com arma, o Murilo Benício a mexer com arma. Tem até aqueles folclores da filmagem, né? E o Murilo ficou tão hábil com armas que o pistoleiro comentou: ele não passaria fome aqui não, entendeu? Então tem coisas, as anedotas que são saborosíssimas dessa história com o cinema.